de você ouvir no momento. Bom dia, Flávia. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes. Estamos começando mais um Samba do Doutor na Rádio Arte Show. Tendo como convidado hoje o nosso amigo, mestre, escritor, Sormani Silva. Bom dia, Sormani. Bom dia, Onésio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Show. É um prazer estar aqui com vocês para a gente bater um papo aí sobre carnaval, sobre samba, sobre a história da nossa música. Ô, Sormani, me diga aí, como é que você começou a escrever esse livro? Quais as razões da escrita desse livro? Esse livro surgiu... Deixa Malhar. O livro Deixa Malhar surgiu de uma homenagem a um compositor, um amigo, Rubens da Vila, né, que foi um compositor importante, com várias músicas na música aí, como A Ruda de Guiné, Saudade do Passado, compositor do Império Serrano, né, uma longa trajetória aí no samba enredo. E o Rubens falou para mim da Deixa Malhar, dessa escola aí que era a escola do Mano Eloy, e aí surgiu meu interesse em aprofundar o conhecimento sobre o nosso samba, no sentido de dar um retorno no que ele me falou, e as conversas maravilhosas. Mas segundo eu sou, que eu li sobre você, mas isso aí foi a sua tese de mestrado, né? Isso. Eu consegui fazer a junção, né, de trazer um tema da comunidade, da sociedade brasileira, sociedade carioca, e convencer, né, geralmente às vezes a gente não consegue, né, transformar isso numa pesquisa, mas eu consegui num contexto de valorização do carnaval, que tinha umas linhas de pesquisas na UERJ, né, e no Cefet, de estudo sobre carnaval. Aí eu consegui emplacar o tema, uma dissertação. Muito bem, conseguiu, porque, ouvintes, o livro dele é maravilhoso. É uma fonte de conhecimento, traga para aqueles que não sabem realmente como é que o samba se desenvolveu, falando sobre a Deixa Malhar, sobre a importância dela no carnaval, porque foi lá que surgiu a USES, né? A União das Escolas de Samba. União das Escolas de Samba, que hoje deu origem às ligas, né? Ligas. Foi uma primeira associação em defesa das escolas de samba, e que conseguiu, através dela, até oficializar o carnaval em 1935. Mas e aí? Essa é uma história muito interessante, né, os meus caros ouvintes, porque tinha uma questão que me angustiou, sempre foi no sentido de pensar como foi essa oficialização. Era sempre uma dimensão muito marcada pela oficialização, como se isso bastasse, uma legalização, e não tinha o protagonismo dos sambistas. Eu não via muito, né, perceptível esse protagonismo dos sambistas. E quando você vai examinar a história da Deixa Malhar, você inverte essa questão, né? Ali você percebe o protagonismo do Mano Eloy, o protagonismo da união, começa com a união das escolas de samba, depois vai ser a união geral das escolas de samba. Mas principalmente o livro mostra que Deixa Malhar, na verdade, foi uma espécie de embrião das escolas de samba, ou seja, se tem um conjunto carnavalesco que vai servir de modelo, né, que vai se apresentar como um modelo de escola de samba, né, no sentido assim dos cultos afro, dessa cultura africana, Deixa Malhar, a partir de 34, e o livro discute isso, né? A ideia do livro é trabalhar essa dimensão, entendeu? Interessante, e foi lá que surgiu tudo. A gente, lendo aquele livro, nós percebemos realmente a importância da Deixa Malhar no cenário do samba. As pessoas não têm conhecimento do quão foi importante a Deixa Malhar. Porque uma das coisas importantes que a gente não destaca na trajetória do Mano Eloy é a organização. Entendeu? Então o Mano Eloy traz dessa organização de suas experiências no Sindicato da Resistência Trapiche Café, que ele era membro. Então, como membro e liderança do sindicato, isso surge, isso vai aparecer na União das Escolas de Samba, na Deixa Malhar, entendeu? Ou seja, você tem que criar um modelo
E a Deixa Malhar acabou se tornando esse modelo de organização, né? De organização que a gente pensa hoje, escola de samba, fala muito em organização. Mas é importante destacar que a escola de samba, com um processo de associações negras, dali no pós-abolição, a escola de samba é isso. Então essa ideia de organização de uma escola de samba, de ter uma sede, de ter um espaço, entendeu? O sambista fazer sua atividade, era esse espaço do Deixa Malhar que ficava ali na Rua Guiá, ali no Rio Comprido, no Largo da Segunda-feira, na parte ali embaixo, ali do próximo Morro da Tijuca, né? Morro do Turano. Então a sede dela ficava ali próximo do Largo da Segunda-feira, na Rua Guiá, e era aberta, era um espaço, sabe, assim, que não era só o carnaval, era uma espécie de um clube social, que é o que a gente pensa hoje numa espécie de um renascença, né, que tem uma atividade o dia todo, a semana toda, tem toda uma agenda. O Deixa Malhar era uma espécie disso. Era um encontro, ali era um verdadeiro encontro de sambistas e de outras atividades afro, né? Isso. E isso se reflete, ou seja, muito na própria... Se você vê os veteranos sambistas da comunidade de Mangueira, entendeu? Se falar assim, Dona Neuma, Dona Zica, elas vão falar, elas vão lembrar do quê? É do Deixa Malhar. Porque era o grande espaço de referência ali deles, até pela proximidade ali do Morro de Mangueira, né? Ali, e você vai ali pelaquela Rua São Francisco Xavier, descendo, você vai lá, verdade, para ali no Largo da Segunda-feira. Então, próximo, aí não tinha naquele andar aqueles casarões ali, que é o ERJ, não existia naquele momento. Era a favela do Esqueleto. Era a favela do Esqueleto, que fazia também parte daquele conjunto, né? De Mangueira também, então, né? tem a ver, porque o Manelói, quem foi para Mangueira, quem levou o samba para Mangueira foi o Manelói, né? Isso. Então tinha a ver muito, ele tinha muita identificação também com o pessoal da Mangueira. Certamente. Por exemplo, essa escola que é praticamente centenária, que é a Mangueira, né? A gente está quase chegando no centenário, ela é reflexo dessas interações. Como você lembra disso, você faz essas conexões. Pra você ter uma ideia, a Dona Neuma, ela lembra por exemplo, Jamelão. Onde o Jamelão começa a sua carreira, a sua trajetória como cantor? É na Deixa Malhar. Na Deixa Malhar? Na Deixa Malhar. Eu não sabia. Na Deixa Malhar que ele começa a cantar, a ter as primeiras oportunidades de cantar. Na Mangueira, ele chega como instrumentista. Ele começa como tamborim, instrumentista. Mas é na Deixa Malhar que ele começa com cantar os sambas. Entendeu? Quem fala isso é uma mangueirense, é a Dona Neuma. E é verdade, fala isso. O samba, todo mundo fala mesmo. A Gilda, que é bisneta da Tia Fé, né? Que é mãe da presidente da Mangueira, ela fala que lá no centro da avó da Tia Fé, da avó dela, é quem o Maneló ia para dançar jongo, para ensinar samba, que o Cara Cachaça foi até no conjunto dele, né? Exatamente. Porque já tinha aquelas amizades. Conjunto africano, né? Conjunto africano, que é o conjunto que vai gravar aqueles cânticos, né, das religiões afro-brasileiras, que quando vai levar para o disco, né? Fazia parte dessa empreitada. Então, assim, a Deixa Malhar, ela foi, durante a primeira década, a grande referência, assim, tipo assim, qual era o ponto de referência, de identificação de escola de samba? Era Deixa Malhar. Deixa Malhar. Entendeu? Que pouco se fala, mas você foi lá trazer isso. Para que hoje as pessoas saibam da existência da Deixa Malhar, né? Eu tinha uma vaga lembrança quando eu vi que a Deixa Malhar, eu li na história da Mangueira, que a Deixa Malhar também, através do Manelói, conforme fez com o Império, fez com a Mangueira também, doou alguns instrumentos também para a Mangueira. Né? Interessante que você vê isso, a destruição, ao desmembrar em 43 ali, ela cedeu os instrumentos para várias escolas, né? Doação de Império para o Império, Mangueira, a própria cor do salgueiro, vermelho e branco, é uma homenagem a Deixa Malhar. A cor do salgueiro, vermelho e branco, isso está lá na ata de diretoria da Salgueiro. Tem um diretor chamado Gaúcho, que aí na hora de definir as cores, ele lembra de uma escola de samba que havia lá embaixo, né? O Salgueiro é de 53, 54,
Deixa Malhar fecha antes, né? isso. Já um pouco, uns 5, 6 anos antes, então faz essa homenagem. Mas o que é interessante, sabe, e eu acho que o caros ouvintes, né, é que é uma espécie de história noturna do samba. Deixa Malhar acaba se estabelecendo como uma história noturna. O que é uma história noturna? É uma história que está ligada à repressão, à forte repressão que o samba recebeu nessas primeiras décadas do século XX. Entendeu? Então, assim, quando a gente pensa da Tia Ciata, quando a gente pensa geralmente nessas configurações da repressão ao samba, né, a gente lembra geralmente desses ícones, mas as pessoas não perceberam, e eu acho que a ideia do livro foi trazer essa ideia dessa história noturna para o terreiro, a escola de samba que era um terreiro. Então trazer esse paradigma para o ambiente das escolas de samba. Aí eu acho que ele acabou se tornando muito bem, porque quando você pensa numa história noturna, por exemplo, você tenta, vamos dizer assim, para se tornar mais explícito para os nossos amigos, assim, esse conceito, assim, né? Que, por exemplo, tem aquele samba que o Zeca canta, do Delegado Chico Palha, né? Delegado, não vou cantar que eu não vou estragar o samba, né? Mas o Delegado Chico Palha, assim, alma sem coração, né? Quer dizer, não podia batia, ele lembra disso, só batia. Ele só batia, né? Ele só batia. Aquilo ali está retratando, por exemplo, não é o Delegado Chico Palha em si, mas todos os policiais cometiam essa agressão contra os afrodescendentes. Ele simboliza isso. E aí essa canção era escrita pelo Tio Hélio. E o Campolino, Tio Hélio, de 38. E o Tio Hélio, que na verdade foi parceiro do Rubens da Vila. Olha só. Então, ou seja, o Tio Hélio ele foi parceiro com o Rubens da Vila numa canção da Serrinha, tipo aquela Prazer da Serrinha, que ele foi membro ele era da Prazer da Serrinha. Vamos ouvir o Prazer da Serrinha aí. O Serrinha Serrão. Tem uma música aí. Tem. Primeira. Velha Guarda do Império. Vamos lá. Estamos apresentando o Samba do Doutor na Rádio Arte Show. Hoje, aqui comigo, o escritor Sormani Silva, falando sobre a escola de samba Deixa Malhar. Ô Sormani, continuando a conversa sobre a Deixa Malhar, qual foi o papel do Mano Eloy nessa história toda? Quer dizer, o Mano Eloy, ele tinha uma função de organizador, sabe? Ele tinha sempre esse papel de ter uma preocupação com a organização da escola. Quando acontece felizmente o fechamento da Deixa Malhar, né, por causa da repressão e da transformação que aconteceu ali na Tijuca, que o livro procura destacar, ele vai para o Império Serrano. E aí vários compositores, por exemplo, o Rubens é um dos jovens que eram da Deixa Malhar, que vão para a Serrinha. Mas ele foi a convite, né? Foi a convite. Ele falou, não, onde é o samba agora? A liderança dele onde vai ser o samba agora? Porque tem esse negócio, né? Tem esse negócio dessas figuras pela sua liderança, né? Onde vai ser o samba agora? O samba agora vai ser lá no Império, na Serrinha. Vamos para a Serrinha, que é do Alfredo Costa, que ele, né, tinha ali toda uma coisa familiar, né? Do Alfredo Costa, ali, Mano Eloy, praticamente eles caminhavam junto, né? Porque também tinha a questão da Sociedade da Resistência. Sociedade da Resistência, que, de certa forma, fazia uma espécie de união. Não só ali tem o Mano Eloy, tem o Mano Décio da Viola, que era também fiscal, molequinho, né, que era pessoas ligadas à resistência. Então o Sindicato da Resistência, ele falou, agora vamos investir. Por exemplo, o Império Serrano. Quando o Império Serrano nasce rico. É isso aí. Quando o Império Serrano surge, o Império... O reizinho de Madureira, ele já nasce dentro de uma estrutura, de uma escola de samba anterior, de gente que já tinha todo um know-how de organização de escola de samba, né? À toa que se transforma no que é, né,
nosso grande patrimônio, né, cultural do samba brasileiro, né? Mas ele já nasce com essas raízes, essas dimensões. Ele nasceu forte, porque ele tirou. A Portela vinha ganhando o Carnaval Carioca 7 anos em seguida. No primeiro ano que ele tirou, né, já foi campeão. O Império quebrou a hegemonia da Portela. E Mano Eloy foi lá com aqueles, né, trazendo as pessoas de lá. Trazendo essa liderança. Que tipo assim, no meu artigo, no meu livro, eu chamo Mano Eloy, eu procurei achar um conceito do semeador de escola de samba. Eu sou fã dele. Porque que, tipo assim, muitas das vezes a gente tem essa visão muito mais burocrática de que a pessoa, às vezes, para ser importante, contribuir, tem que estar ali no nome, na ata, nem sempre isso. Nessa questão da tradição, da cultura negra, da edição, tem a questão do respeito da autoridade daquela pessoa que é referência, entendeu? Então, onde estava o Mano Eloy, você tinha essa referência de uma retaguarda, de uma pessoa que mantinha sua liderança, né, de organização, entendeu? Então, é nessa linha. Por isso que eu chamo de semeador de escola de samba, porque por onde ele vai, né, você tem esse movimento de respeito, não necessariamente precisa ser, tá ali como diretor. O dedo dele estava em quase todas as escolas de samba. Isso. Ele, tipo assim, ele tinha essa preocupação, ele foi diretor da parada de Lucas, em Lucas foi, entendeu? Ajudou também na Mangueira. E também na Mangueira. É porque você acabou de falar agora, não precisa estar Não, exatamente, mas a gente que estuda o samba, que é o samba, sabe quem são os fundadores que estão ali, né? Que participaram daquele momento ali. Participaram. Às vezes por determinadas... Não assinaram a ata de fundação, mas eles participaram. A história do Mano Eloy também está vinculada ao samba, fora do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, samba, em Santos. Ele era de uma outra cidade, quase cidade. O Santos, ele é de Engenheiro Leal, lá de Resende. Resende, ele vem jovem, né, com uns 15 anos, e vai, né, se estabelecer aqui no Rio de Janeiro. Mas, ou seja, o samba fora do Rio de Janeiro também faz parte da trajetória, principalmente em Santos. Claro. Eles faziam essa ligação muito interessante, sabe, do samba com São Paulo, levando sambistas do Império Serrano para São Paulo. Intercâmbio, né? Intercâmbio. Que sempre houve no samba, sempre houve esse intercâmbio. Não é da agora. Desde aquele tempo eu fico imaginando até a dificuldade para se locomover de um lugar para outro, mas eles... exatamente, naquele tempo, né? Entendeu? E eles conseguiram. O samba paulista, o samba de Santos, deve muito tem um amigo que ele é compositor paulista, ele falava que ele, quando chegava lá em Santos, tinha uma apresentação, as pessoas levantavam, tinha aquela referência, né? A bateria, como uma autoridade, né? Tipo assim, de estar chegando, aí a bateria passava e pararam especificamente para contemplar ali a autoridade e a presença do lendário sambista, né? E uma coisa que eu acho interessante é que o Mano Eloy também andava elegante, né? Pois é, né? Você vê que, eu acho que essa coisa aparece nas imagens do livro, né? Sempre muito elegante. Tem até um livro, uma parte de um samba, que ele vem marcando o trem de samba, que ele fala: Mano Eloy com o seu lindo terno azul, né? Às vezes a gente fala, quando fala assim que o Paulo da Portela andava elegante, queria que todos os portelenses andassem de terno e gravata para poder valorizar o samba, não sei o quê, porque já vinha numa escola disso, né? Essa escola, né? Essa escola que está ligada à história dessas associações negras, porque aquilo que eu destaquei logo no início, essa importância de ter uma escola de samba, mas que diversificada ali, por exemplo, na Deixa Malhar, você tinha o futebol, você tinha o jogo da malha, você tinha toda uma parte social, de sociabilidade. Também, mas você tinha também uma parte de sociabilidade, sabe? De festa, de encontro com autoridades. Você vê, a maioria dos sambistas tinha muito aquele hábito naquele tempo dos jornais. E você fazer, você vai num jornal fazer uma entrevista, geralmente você vê o sambista impecável, os compositores. Muito. Né? Sempre muito bem alinhado. Então, parece até que andou tudo para trás, né? A elegância foi jogada para trás. E
hoje o compositor, não querendo falar, ele não se cuida, não tem o cuidado, o esmero para poder, em determinados lugares, se apresentar adequadamente, né? Acabou isso tudo. Eu acho que essa parte foi fundamental para o samba, né, se estabelecer dentro daquela sociedade, né? É verdade, dentro daquele valor, daquele momento, foi um momento muito importante. Se você vê aqueles baianos lá, o João da Baiana, Pixinguinha, aquela turma que os primeiros do Triunvirato tem todos os prazeres, eles todos, beats, tudo andavam Bem alinhado. bem alinhados. E olha que é aquela época que se usava aí do chapéu, né? Exatamente. Isso é um sentido de manter uma respeitabilidade, né? De legitimar, né? Até porque o momento que você tinha um processo de marginalização do samba, né? Ou seja, muitas pessoas já discriminavam, né? A nossa cultura. Esse comportamento era muito importante naquele momento, né? No sentido de mostrar uma diferenciação, né? Acho que era muito importante. Muito importante. E, São Mário, Mas uma coisa que é fundamental, por exemplo, depois, né, que ele está no Império Serrano, tem a fundação da Federação das Escolas de Samba, né? Que ele é um dos criadores da federação. Você tem a União das Escolas de Samba, aí depois você tem a União Geral das Escolas de Samba. Aí depois o Mano Eloy vai liderar uma dissidência, né? Lá. E que ele foi presidente. O primeiro presidente foi Tancredo Silva, que era um que era de lá do Deixa Malhar. Também. Era o presidente do Deixa Malhar ou não? Não, Tancredo Silva não. Tancredo Silva da Deixa Falar. Não. Deixa Falar. Deixa Falar. Tancredo Silva. Deixa Falar. Deixa Falar. Aí o Tancredo ali daquela área de Estácio e tal, né? E aí na primeira gestão, conforme você informou, dessa liga, dessa associação USES, né? Estava lá o Paulo da Portela. E também estava o presidente da Mangueira, seu Saturnino. Saturnino, como diretor também. Como diretor, né? Então você vê a força da Mangueira e da Portela. Através dessa força que esses homens estavam ali representando a Portela e Mangueira, pessoal do Estado, outros, eles conseguiram com que o carnaval deixasse de ser uma coisa marginalizada. O desfile da escola de samba passasse a ser oficial em 1935, não é isso? O governo Pedro Ernesto aí oficializou e a escola de samba passaram. O Getúlio Marinho também. O Getúlio Marinho, que vai gravar. Grande Getúlio Marinho, que quase ninguém fala. O Getúlio Marinho é uma grande compositor. Uma figura importantíssima. Por que ninguém fala do Getúlio Marinho? Pois é, o Getúlio Marinho que vem como mestre-sala dos ranchos, né? Ou seja, ligado ali à turma diretamente da Tia Seata, né? Da Tia Seata, os baianos, né? Os baianos, né? Ligado diretamente ao Seata, aí ele tá com o Eloy na direção da União das Escolas de Samba. Muito legal. Da direção da União das Escolas de Samba ali. Então eles estão ali só organizando. Ele vai participar depois vai se tornar cidadão samba. Também, né? Vai cidadão samba. O Getúlio Marinho é o grande cidadão samba do período. O primeiro foi o Mano Eloy, em 36. Ô Flávia, tem mensagem aí pra gente? Bastante, perguntas também. Por favor. Vamos começar. Prepara-se. Vou começar com as perguntas, tá? Peraí, fugiu aqui que tem bastante. A Kelly Steve, dos Estados Unidos. Kelly Steve. Ela pergunta assim: como você lida com críticas negativas em seu livro? Eu acho que a crítica é sempre bem-vinda, sabe? Assim, eu acho que é um trabalho que eu fiz, um trabalho de história, de discussões teóricas, que eu acho que sempre são bem-vindas. Eu não tenho essa abordagem assim, não. Eu acho que o livro é sempre um trabalho aberto para se melhorar, para se criticar. Eu acho que isso é muito legal, Cat. Não tem nenhum problema com crítica, não. Crítica ajuda a gente a melhorar, somente. O Lauro Gaer, da Argentina, ele pergunta assim: que parte do seu processo de escrita foi mais difícil? Sim, a parte mais difícil para mim foi quando eu pensei ali em discutir identidade nacional e cultura negra. Foi um momento assim, muito, muito complicado para mim ali pensar, porque esses limites ali de formação de identidade, cultura negra, esse debate sempre
me pareceu muito assim complicado, pelo que a historiografia brasileira apresenta. A Paula Dias, do Rio de Janeiro, ela fala assim: quais as inspirações para escrever esse livro? As inspirações foram o seu Rubens da Vila, que eu até falo do início, né, que o Rubens da Vila, eu entendi que eu precisava deixar o seu Rubens, quando ele faleceu, né, ele falou o seguinte, que ele queria escrever um livro sobre isso. Aí eu falei assim, poxa, eu vou tentar escrever um livro, se tiver um parágrafo que talvez ele tivesse escrito, eu já estou satisfeito. O Carlos Mairink, de São Paulo, fala assim: como e quando resolveu começar a escrever? Sim, o texto, por isso que eu acho que tem até um trabalho de mestrado, entendeu? Então a crítica é até bem-vinda, porque é um trabalho escrito de forma direta, em 6 meses praticamente, que você tem que concluir, né? Você tem que entregar o trabalho, e eu fui, da minha turma, fui o primeiro aluno da turma a entregar. Eu até fiquei assim meio chateado com a orientadora. Não, você tem que entregar. Eu falei, pô, mas o curso vai até no final e tal. Não, mas tem que fechar. Eu falei assim, poxa, tudo bem. Mas foi durante 6 meses praticamente que eu fiz o curso, ali em torno de 2010. Eu não tinha nada assim antes pronto, entendeu? A única coisa que eu tinha era a ideia de uma entrevista, alguma coisa que ele falou. O Fatiel Férez, de Maputo, África, eu acho que mais ou menos você já respondeu, mas eu vou fazer a pergunta aqui. É o Fatiel. Ele fala assim: quanto tempo levou para terminar o primeiro livro? Exatamente, Fatiel. Eu acho que foi em torno mais ou menos de 1 ano, assim, né? Em escrita, porque depois tivemos que fazer a dissertação, aí depois tem que revisão, a preparação, em torno mais ou menos de 1 ano. Que é um trabalho também independente, né? É um livro que eu fiz e a edição foi independente, então foi mais ou menos 1 ano todo. O Noel Duarte, de Minas, fala assim: por favor, dê um conselho para jovens autores. Olha só, o conselho que eu dou, não sei, eu acho assim, eu sou apaixonado pela história do samba, né? E sou apaixonado pelos arquivos, sabe? E eu acho assim, o arquivo, o documento histórico é uma coisa maravilhosa para a gente se debruçar, né? Ainda mais nesses tempos que a gente tem hoje, né? Assim, de muito dinâmico, tudo. Mas eu acho que assim, é a paixão pela história, a paixão pelos arquivos, pelas fontes. Agora vamos para os elogios aqui. A Luísa André Veríssimo, ela fala assim: esbanja cultura, um brasileiro e tanto. Obrigado. O Álvaro Neves fala assim: é muita simplicidade para tamanho brilhantismo. Graças. Obrigado. É da Argentina isso. Obrigado, amigo. O Fernando Sá, do Rio de Janeiro, fala assim: tive o prazer de conhecer pessoalmente. Fernando. Foi das pessoas mais simpáticas que conheci em toda a minha vida. Fernando. Obrigado, Fernando. Seu coração é muito bom. O Rodrigo, de São Paulo, ele fala assim: que sujeito admirável, firme, objetivo, sincero, resoluto, simpático, humilde, culto, sábio, carismático, bem-humorado e inteligente. Fiquei fã. Valeu, irmão. Obrigado, de coração. A Josi Gouveia, do Rio Grande do Sul, fala assim: Onésio, sou sua fã. E que entrevista fantástica. Obrigado. Um forte abraço para você. A Nath Love, do Rio de Janeiro, fala assim: escritor magistral e bem-humorado. Valeu, amigo. Obrigadão. O Josué Galisto, do Uruguai, ele fala assim: eu fico maravilhado com a inteligência
desenvoltura no falar dessa pessoa que você está entrevistando, Onésio. Obrigado. Cadê? Ao mesmo tempo, me entristece chegar em 2024 com um emburrecimento global crescente. Os tempos difíceis que nós vivemos. É muito difícil a vida, muito difícil. Falou tudo. Muito difícil. É isso aí. Vai daí. Estamos aí. Vamos ouvir mais um samba do Império Serrano? Se puder, eu gostaria de ouvir Tiradentes. Pode ser? Tem dois aqui. Tem com a Elise e tem com o Roberto Silva. Roberto Silva. Vai com o Roberto Silva. Foi o primeiro samba enredo gravado na história do carnaval do Brasil. Mano Desce, né? Mano Desce, exatamente. Mano Desce. Esse lindo enredo. Mochilas, né? Mochilas 49. A partir desse aí, Roberto Silva. Estamos apresentando o Samba do Doutor com Onésio Meirelles na Rádio Arte Show, tendo hoje como convidado o nosso mestre escritor Sormani Silva. Alô, Guilherme Sá, tá na escuta? Estamos aí, salve Mangueira! Mas, dando continuidade, a gente estava falando sobre o Manelói no Império Serrano, não é isso? O que ele trouxe para lá de benefício, o Império, a gente colocou um samba aí, que exatamente era no começo do Império e que Manelói estava ali presente, não é isso? Então, o que você achou assim, mais do desenvolvimento do Manelói com relação a isso? O Manelói, quando chega no Império, né, ele já está, né, com... ele vai funcionar ali, vai ser presidente, vai chegar à presidência, né, vai na organização da escola, né, mas ele vai ser um gestor, né? Ele vai ficar naquela figura de um gestor, digamos assim, de um baluarte, né? Eu acho que é por aí, né? E a defesa, provavelmente, somente do patrimônio, da consolidação da sede, né? A sede da é Eloy Antero Dias, né? O nome o patrono. Tem lá na defesa dele. Da defesa. E aí ele, como uma pessoa sempre movida com uma sabedoria, né? E vai se escapar de muitas das tensões que o samba, né, e toda aquela agitação política que a gente tem após a morte de Getúlio Vargas, que ele vem com o trabalhismo, né? Então ele é de uma geração que vai passar por aquele processo com a queda de Jango, então transformações. Então ele vai se comportar no Império como uma espécie de uma retaguarda da escola, né? Negociou com o Negrão de Lima, né? Aquela sede que tem ali na Madureira, e vai se manter, né, até o fim da sua vida, né, com um coração imperiano, que sempre foi. Né? Coração imperiano, é pena que a gente não vê aí falarem tão grande. Eu acho que o Império Serrano tinha que fazer mais coisas, entendeu? Inclusive ele nunca foi enredo lá, né? Exatamente, nunca foi. Seria uma grande história. Uma grande história do samba, né? Do samba. Eu acho assim, com certeza, né? Eu acho que sim, isso já deve estar sendo, né, administrado, né? Mais para frente nós teremos com certeza uma homenagem ao Manelói, né? Acho que começa com essas produções literárias, livros, a gente escutando meu livro, tem um livro da Alê Tavares, alô Alê Tavares, tá na escuta? Então tem trabalhos que vão surgindo, teve agora recentemente um filme sobre Getúlio Marinho também. Então, teve um filme, mas não teve o livro ainda. Não teve. Tem um livro sobre Getúlio Marinho, tem um livro sobre Getúlio Marinho, sim. E também tem um documentário sobre ele, como a macumba foi pro samba. Também tem isso. Então, com certeza,
isso deve surgir recentemente. Recentemente nós tivemos uma homenagem para ele na Feira de Resende, onde ele foi patrono da Feira de Resende. Fala aí como é que foi isso. Foi muito legal, né? A participação, uma homenagem que o pessoal de Resende, o interior fluminense, fez ao Maneloy, né? E agora eles estão dedicados a tentar, de repente, criar algum espaço para discussão, né? Mas por que Maneloy em Resende? Porque ele nasceu, né? Ele é de um cidadão de Resende, Engenheiro Passos. Então tem que ter orgulho. Tem orgulho. O pessoal de Resende, alô, quem tá aí? Ele quer criar uma homenagem aí, né, ao nosso cidadão samba, né, natural de Resende. Até essa coisa de cidadão samba foi uma coisa criada pela negritude, né? Porque tinha aquele negócio do Rei Momo, né? Criaram a figura do Rei Momo, como se fosse digamos assim, como se fossem pessoas europeias, né? E não tinha o negro representando o carnaval. Então, era uma dita. Um representava o carnaval em si, e o outro representava as escolas de samba. Porque Maneloy era escola de samba. Porque é uma categoria que se cria para homenagear os principais sambistas. Porque teve uma polêmica que o primeiro cidadão Momo tinha o cidadão Momo. Então, cidadão Momo, não era Rei Momo, era cidadão Momo. O cidadão Momo foi um importante cantor ligado ao rádio. Esqueci o nome dele aqui agora, se não me desculpar. Esse cidadão Momo ligado ao rádio criou assim um pouco. Aí o pessoal dos jornais, né, falou: não, vamos criar o cidadão samba, que é fazer uma ação, tipo assim, uma ação afirmativa ligada ao samba. Entendeu? Então todo cidadão samba, o primeiro é Eloy do Samba, depois Paulo da Portela, depois e vai aquela sequência. Era uma figura ligada às escolas de samba. Depois tinha a Rainha também. Até o Zequete foi cidadão de samba também. Sim. Então foi uma ação afirmativa, né, de valorização das pessoas ligadas ao terreiro das escolas de samba. Ligado ao terreiro. Porque acabou. Porque você vê até o Ismael Silva também foi cidadão samba. Né? Mas figura importantíssima. Então você tem toda uma sequência de figuras que vão marcar esse período aí, né, do samba e da sua consolidação das escolas de samba. É uma coisa maravilhosa. Então, ou seja, mas você está falando dessa valorização, eu acho que isso surge a partir dessa discussão nossa. Né? Eu acho o seguinte, que o principal trabalho meu no livro pode ter né, vocês com certeza têm lá os seus defeitos, pode ter suas falhas, né? Mas foi também tirar uma coisa que eu vi no ostracismo, assim, né? Por que nós não podemos falar de Deixa Malhar? Né? Interessantíssimo. Por que nós não podemos falar de Deixa Malhar? Você percebe a maioria dos livros, eu falei assim, poxa, tá falando da história do samba, lá, mas cadê o nome de Deixa Malhar aqui? Aí você percebe, na verdade, que alguma coisa aconteceu ali durante o Estado Novo, né? O Estado Novo e das lutas políticas do próprio Antero Dias, que era um cidadão de um sindicato de combate de luta, né? O sindicato negro, da resistência. Então alguma coisa ficou da gente pegar o samba, muito privilegiando, só que é também importante, mas o gênero musical, entendeu? Então você tem uma narrativa que ela passa sutilmente, e é assim que a gente entra na questão racial, né? Ou seja, na questão do preconceito, do racismo, em você eclipsar alguns personagens de forma sutil, entendeu? Vamos falar só do gênero musical. E aí o livro... A luta mesmo. Aí você vai perceber, aí você vai lá quando o João Rufino define o livro, João Rufino é referência, João Rufino vai falar que samba é um complexo cultural muito mais amplo. Muito, não é só o samba em si. Né? É a soma de várias coisas. Tá ali organização, a cultura negra, cosmovisão, religiosidade, dança, performance, terreiro e uma série de elementos. Por isso que é importante falar como a dinâmica da cultura negra, onde aparecem vários fatores. Então a minha preocupação foi, na verdade, trazer esse elemento para o livro, que o João Rufino fala, né, desse, para além de ser música, tem esses fatores. Então quando a gente pensa nessa dinâmica, a gente tem que falar da história do Maneloy, a gente tem que falar como o Maneloy leva o samba para Mangueira, e se difunde, né? Por que Carlos Cachaça
né? O Carlos Cachaça pertenceu ao grupo dele. Por que você não, né? Então a gente traz essa dinâmica para dentro e a gente amplia discussões, né? Sobre samba. E não te contando, eu ouvi falar no Manelói assim, eu já conheci ele conforme eu conheci, eu era criança, fazendo as discussões que ele fazia, festividades, né? E aí eu vi no livro da Marília Barbosa, Fala Mangueira, aí o Carlos Cachaça fala sobre o Manelói. Entendeu? A partir dali... ele fala que o samba era o Manelói que vinha da estação lá da região de Dona Clara para difundir o samba na Mangueira. Isso. Né? E vinha também Terra Nova ali. Daquela região. E você tem uma parte no livro que você vê um samba daqui, que o cara vem contando, um samba de carnaval, contando as histórias, e aí ele cita Manelói em direção à cidade. Então é isso que o Carlos Cachaça lembra dessa figura que vem, sabe, lá de Dona Clara, do subúrbio, trazendo o samba. Isso está no livro também, acaba coincidindo, entendeu? Que antigamente, ou seja, muitos falam, isso aí o Carlos Cachaça tá, de certa forma, errou em data e tal, né? Querendo muitas vezes desconstruir uma coisa que eu acho que é... Por quê? Eu acho assim, muito pelo contrário, é bonito quando a pessoa reconhece, sabe? Assim, eu acho que isso que é cultura negra, quando você reconhece o outro, né? Como sem uma articulação de mediação, que ele falou, era espontâneo. Né? Isso é muito raro, né? Muitas das vezes, né? Quando essa cultura começa a virar somente negócios, entendeu? Aí determinadas pessoas, determinados sujeitos, muitas vezes tem que desaparecer, né, do processo. É isso aí. Ô, Flávia, oi? Vamos ouvir o samba do Império Serrano, ainda da época do Manelói, lá dentro do Império, de 1964, que foi o grande samba. Aquarela Brasileira? O imortal. Aquarela Brasileira com Martim da Vila. Tá? Isso aí, porque ele era dessa época. A gente vai terminar aqui, quando terminar, a gente vai terminar. Samba do Doutor, na rádio Arte Show, tendo como convidado hoje nosso mestre escritor, Sormani Silva. Ô, Sormani, a gente estava falando, se for falar do Manelói aqui, não tem, digamos assim, é curto, muito curto tempo para se falar dele, que é tanta coisa que ele fez, um dia só não daria. Exatamente. E nós estamos quase terminando. Mas me fala aí um pouquinho sobre a questão religiosa de Manelói. Tem essa questão central, que é levar para o disco, uma das questões é levar para o disco, né, aqueles primeiros cânticos, né, das religiões afro-brasileiras, Banda, Candomblé, da gravação em Inhaçã e Ogum, né? Aquilo ali foi um impacto fantástico, né? Na verdade, da forma que o Manelói, né, gravou, sendo um marco, né, no disco. Eu acho que essa é uma referência que a gente não pode esquecer, né, que é até hoje vital para essas manifestações religiosas, né? Ou seja, primeira gravação em disco, né, que muitos vão determinar macumba. Aí depois ele grava Inhaçã, grava Ogum, aí depois também ele chega a gravar Jongo, né? Aí depois ele grava Liberdade dos Escravos também. Olha só, ouvintes. Liberdade dos Escravos, parceria com o Getúlio Maria. Então tem um jongo Galo Macuco, boa noite. Nossa, Galo Macuco, coisa linda. Que é cantado até hoje, né? Ou seja, um marco, né, dentro desse cancioneiro. Então ele grava essas músicas porque ele era uma pessoa muito ligada, né? Lá ali ao terreiro, né? Era o Ogã, né? Do terreiro importante na cidade. E depois ele vai levar isso para o Império Serrano, com certeza, né? E isso reflete até nessa questão religiosa, nas festas de São Jorge, Quintino, né? Você tem aí a Raquel Valença maravilhosamente descreve essas coisas. Raquel Valença, um abraço, Raquel. Nos seus livros, né? Da procissão e dessa mediação que existe até hoje da Império Serrano com a festa do Dia de São Jorge, né, que hoje movimenta Quintino e Madureira ali até hoje. Então essas relações vêm dessas raízes, né, que a gente recebeu e vem mantendo, né. Bem, ouvinte, nós estamos já
se despedindo do programa de hoje. E eu quero que o meu amigo aqui, escritor, que eu tenho certeza que agradou a vocês, ouvintes, pela linda história e pela forma como ele explicou. Então eu vou dar a palavra para que ele faça as suas despedidas finais. Meus amigos, caros amigos da Rádio Show, todos os lugares, Rádio Arte Show, foi um prazer estar aqui com vocês, conversando com o Onésio. Obrigado pela oportunidade, Onésio. Eu acho que é um momento fantástico estar aqui, o ambiente, conversar com vocês sobre esse tema. E vamos aí, né? Estamos aí para a próxima. Eu acho que o momento é um momento muito difícil, né, que a gente pensa na sociedade hoje, né, marcada pelas polarizações, que a gente acaba esquecendo de ver coisas importantes, né? Mas a gente é importante até da nossa saúde, né? Nossa saúde mental, valorizar a nossa cultura negra brasileira, a nossa herança africana, as nossas tradições culturais e os nossos mestres. Obrigado, meu amigo. A gente vai terminando o programa, mas não sem antes eu comunicar que amanhã, sexta-feira, teremos o Samba do Doutor no Armazém do Senado a partir das 17 horas, mas às 17 às 21 horas. O Samba do Doutor é uma roda de samba cultural, cuja proposta principal é homenagear sambistas de todas as vertentes, escritores, produtores, membros de escola de samba, cantores da noite, de samba, tudo que se refere a samba, o Samba do Doutor procura fazer. Então amanhã, repetindo, das 17 às 21 horas, Rua Gomes Freire, 256, esquina com Rua do Senado. Nós vamos terminar o programa. Só lembrar que os amigos que quiserem fazer o contato, é só ir lá no Facebook. Isso, fala aí. Lá no Facebook, Sormani da Silva, tá lá os meus contatos, a gente pode conversar, se alguém desejar alguma informação, eu estou disposto aí a colaborar com todos, tá? Mas se fosse fora aí, você pode também dar o seu telefone aí. Meu telefone, meu zap é 999-19-8326, repetindo, 999-19-8326, aí você coloca o 21 na frente, quem estiver fora do Rio, e a gente conversa aí, então eu estou aberto para isso. Bem, como nós falamos de resistência, nós vamos terminar o samba com uma samba de resistência, que é o samba do Império Serrano de 1969, Heróis da Resistência. Pode ser, Flávio? Um abraço a todos. Fui! Obrigado, gente. Obrigado.